Gostaria que a congregação ficasse de pé ao lermos a palavra do nosso Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Peço aos irmãos que estão com a sua Bíblia já aberta para olhar ao seu lado, se há uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se para que todos possam acompanhar o texto que eu vou ler. Quando a gente lê a Bíblia, o que está acontecendo, irmãos? Deus fala conosco. Amém. É isso mesmo. Quando a gente lê a Bíblia, ela não é a palavra de Deus? Então Ele está falando conosco, tá? Crentes e não crentes, todo mundo. É Deus falando, ouçamos a sua voz. E iam, a partir do verso 32 do capítulo, maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Ó Deus e Pai, abençoa-nos nos minutos seguintes. Senhor eterno, unge-nos para que possamos transmitir aquele recado, aquela palavra que a tua igreja e o teu servo e os nossos amigos visitantes precisam e devem ouvir nesta hora. Ó Senhor, dá-nos sabedoria. Ajuda-nos a rever o tempo e a sermos dóceis nas mãos do Espírito Santo, Deus, para que Ele fale e não nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem seguir. Pastor Edilson acaba de chegar a essa cidade
recebe as boas-vindas de uma boa parte do povo de Montes Claros, povo montesclarense. Recebe as boas-vindas desta igreja, recebe o cajado das mãos do irmão Joel, querido Joel, por esta igreja, nosso irmão querido também. Agora está aqui à frente o pastor Ednilson. Esperamos em Deus que nenhum dos membros da igreja tenha a atitude daqueles dois apóstolos do Senhor Jesus. Se dirijam ao pastor assim: pastor, eu quero ficar do seu lado esquerdo, eu quero ficar do seu lado direito. Pastor, eu quero ficar na frente do Senhor. Aqueles dois queriam honras, não era isso? O que eles ganharam? O que eles ganharam? Eles ganharam lutas, ganharam sacrifícios, eles ganharam serviço para fazer. Foi ou não foi? Eles ganharam ministério para executar. Gostei da palavra Irmã Celeste. Não vou ficar desamparando banco, não. Vou estar lado a lado. É o melhor lugar, é o lugar de serviço. Pastor e igreja. Eu quero dirigir uma palavra para vocês. Pastor Ednilson e amada Primeira Igreja Batista em Montes Claros. Um pai e um menino estavam passeando pelo campo e lá avistaram uma roda d'água. E naquela roda d'água grande estava a figura de um homem pregado naquela roda. Aí o menino virou para o pai e falou assim: pai, é aquele homem que está rodando, que está movendo aquela roda? Ou é aquela roda que está movendo o homem? Muitos de vocês já sabem a resposta, não sabem? O pai disse: meu filho, nem aquela roda d'água está movendo o homem, nem o homem está movendo a roda. É a água que está movendo os dois. Assim, pastor Ednilson, nem é o irmão que vai mover essa igreja na direção da luta e da vitória, das conquistas para a glória do Senhor, nem é a igreja que vai dirigir o irmão, vai mover o irmão, mas é o Espírito Santo de Deus que vai mover os dois, é ou não é? O pastor faz a igreja. Eu sempre disse isso. O pastor dignifica a igreja, honra a igreja, eleva a igreja, mas a igreja também faz o pastor. A igreja também eleva o pastor. Meus irmãos, como eu gosto daquele texto de Gideão com os seus 300. Sabe o que aconteceu? Sabe o que o povo devia fazer? Devia gritar para vencer, por Deus e por Gideão. Povo de Deus da Primeira Igreja Batista Montes Claros, unam-se da mesma maneira, por Deus e pelo pastor Ednilson. Nós vamos lutar e vamos vencer, amém? Pastor e igreja caminhando juntos no serviço do Senhor Jesus, no ministério que o Senhor Jesus tem para você. Interessante aqui que o texto nos diz que Jesus ia caminhando e os outros discípulos iam atrás, não é mesmo? Eu uma vez ouvi uma expressão de algum comandante
Eu não me lembro muito bem, mas guardei algumas coisas que aquele comandante disse para o seu exército. Assim, olha, numa batalha, numa luta, ele disse assim: olha, se eu avançar, sigam-me. Se eu fugir, matem-me. Mas se eu avançar, sigam-me. Pastor, pode seguir, porque essa igreja vai acompanhar, vai? Essa igreja vai acompanhar. Jesus ia diante deles e eles acompanhavam. Que maravilha vai ser nessa igreja, o pastor com o seu cajado e o rebanho acompanhando o seu pastor. Pastor e igreja caminhando juntos em uma estreita união. Não faz muito tempo eu vi outra vez um filmezinho antigo, vocês se lembram? Falava sobre os 3 mosqueteiros, se lembram? Ainda, não faz muito tempo, lá em Goiânia. Eles tinham um lema, qual era? Todos por um e um por todos. Um por todos, todos por um. Vocês já pensaram que maravilha vai ser nessa igreja se vocês pusessem isso em prática? Todos pelo pastor Ednilson, todos uns pelos outros, e cada um de vocês dando tudo de si pelos demais. Meus queridos irmãos, uma das expressões mais bonitas do Novo Testamento é a expressão uns aos outros. Todos por um e um por todos. Que coisa bonita. E o mais importante de tudo é que isso pode ser praticado numa igreja. É só a gente querer, meus queridos irmãos e amigos, que nada venha destruir esta união desejada pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, para os seus discípulos. Desejo este que manifesta em oração no Evangelho de João, capítulo 17, versos 21 a 23, que eu leio rapidamente. Diz assim: é Jesus falando com o seu Pai, com o nosso Pai. Ó Deus, para que todos sejam um, pastor e igreja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles todos sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu dei-lhes e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Meus irmãos, a união entre igreja, membros da igreja, uns aos outros, e a igreja com o pastor, é algo indestrutível. É indestrutível. Se Jesus está em mim, se Jesus está no pastor, se Jesus está na irmã, se Jesus está no irmão, só pode haver união, porque Jesus não separa as pessoas. Jesus atrai todos a Ele mesmo, e em Cristo Jesus, sim, nós podemos ser um. Eu ouvi contar uma vez, irmãos, olha bem, e como o diabo trabalha para estragar isso que é bonito numa igreja do Senhor Jesus, que numa igreja suscitou lá uma discussão tremenda por causa da mesa da ceia do Senhor. Já imaginaram onde foi levantar a discussão? Só porque uns queriam que a mesa fosse redonda, outros queriam que a mesa fosse quadrada. Sabe o que parece que aconteceu ali? A discussão foi tão
calorosa que resolveu dividir a igreja. E com certeza saiu uma igreja para um lado chamada Igreja da Mesa Redonda e para o outro lado a Igreja da Mesa Quadrada. Por causa de uma mesa, deixaram o diabo trazer desunião, contenda, no meio da igreja do Senhor Jesus. É muita tolice, não? Pastor e a igreja caminhando juntos. Eu gosto dessa expressão, juntos. Chega junto, né? Unidos. Há um só comandante, há um só general. Nós todos somos irmãos. Pastor e igreja caminhando juntos em humildade para buscar, para aceitar e para obedecer à vontade de Deus, irmãos. Ah, mas eu quero assim. Ah, mas eu quero desse jeito. Ah, eu acho assim. Ah, eu penso desse jeito. Como é que Deus acha? Como é que Deus pensa? Como é que Deus quer? Não é a minha, não é a sua, não é a vontade do pastor ou de qualquer irmão ou irmã, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer. E para que isso seja realidade, meus queridos irmãos, nós temos que nos humilharmos diante do Senhor para buscar, aceitar e obedecer a sua vontade. Ser humildes o suficiente para aceitar críticas construtivas. Uma das coisas mais difíceis que tem, não é? Mas numa igreja, eu estava pensando, pastor, hoje eu estava pensando, quando nós subimos aqui no templo, eu estava olhando lá de cima, e eu estava pensando nessa vizinhança toda aqui. Sabe o que me veio à mente, ao meu coração? O que se passa na cabeça de todas essas pessoas que estão circundando este templo, essa igreja? As crenças mais diversas, as opiniões divergentes. Agora imagine uma igreja com 600 membros, com 1000 membros, uma igreja de tamanho dela. Quanta cabeça pensante. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem falhas. Nenhum pastor é super-homem. Nenhum pastor é feito de aço. Nenhum membro de igreja é perfeito. Nós precisamos de ser humildes para aceitar sugestões e até mesmo críticas quando elas são construtivas, quando elas são apresentadas em alto nível, com educação, que faz bem em todo lugar e a todas as pessoas. O texto de Filipenses deve ajudar o pastor e a igreja a desenvolver cada dia mais esse espírito de humildade, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Eu vou ler rapidamente esses poucos versos em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sigam todos
o exemplo de Jesus, pastor de igreja caminhando juntos em humildade, pastor e igreja caminhando juntos em amor. Eu disse outro dia, não foi, pastor Edmilson, que essa igreja sabe amar os seus pastores, ela sabe dar carinho aos seus pastores, e com certeza os pastores também têm o seu coração cheio de amor para com esta igreja. Agora é a sua vez, pastor Edmilson, de derramar o seu coração a esta igreja, oferecendo-lhes todo o amor que Deus já colocou no seu coração. Amor este que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos. O Espírito Santo de Deus, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, ame o seu irmão, a sua irmã, ame o seu pastor, ame a tal ponto de não aceitar nenhuma acusação contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu pastor. Quando alguém vier para falar com você, irmão fulano de tal, irmã cigana fazendo isso, o pastor, mas não fale dele, porque ele é meu irmão, ela é minha irmã, eu o amo em Cristo Jesus. Experimente isso na sua vida. Eu posso dizer para vocês todos que isso é real. Eu posso dizer que isso é possível, irmãos. Caminhem juntos, pastor e igreja, com seus corações transbordando de amor. Deixem que o amor de Deus cubra esta igreja, cubra suas famílias. Como a palavra diz, a sua bandeira sobre nós é o amor. Meus queridos irmãos, pastor, deixe que essa bandeira imensa do amor de Deus cubra vocês juntos. Vivam em amor, sigam o que a palavra de Deus diz, caminhem juntos em amor. Primeira carta de João, apóstolo do amor, verso 7 do capítulo 4, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós o amamos a Ele, diz o verso 19, porque Ele nos amou primeiro, verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Fazia uma viagem uma vez entre Santa Catarina e Paraná, lá no alto da serra de trem. Ao chegar naquela estação, na cidade de Rio Negro e Mafra, eu não sei qual cidade é de um lado e de outro, mas são duas cidades ligadas por uma ponte, Rio Negro de um lado, Mafra do outro. Mas ao chegar naquela estação lá do alto, o trem foi chegando devagarzinho, alguém preparou um outdoor. Naquela época não chamava outdoor, era uma placa apenas, mas uma placa, um outdoor imenso, e o trem chegando devagarzinho, os passageiros todos olhando, muito bonito, aquela frase lá no alto: meu amigo, Deus ama você. Nunca saiu da minha mente, dos meus olhos. Meu amigo, Deus ama você. Meu irmão, Deus ama você. Minha irmã, Deus ama você. Meu pastor,
Deus ama você. Minha amiga, Deus ama você. Não é o pastor, não é o pregador que está dizendo isso, é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, andem juntos, caminhem juntos no serviço do Senhor, no ministério do Senhor Jesus, desfrutando do amor de Deus em seus corações. Diga sempre um ao outro: meu irmão, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pastor, eu amo você, porque Deus te ama, eu também te amo. O que é que tem dizer isso? É tão bonita a gratidão, é tão bonito o amor, mais bonito do que a gratidão, mais bonito do que o amor, é a gente expressar isso. E às vezes a gente ama, não expressa. Faz isso, em nome do Senhor Jesus, faz isso, caminhando juntos, se for preciso, caminhando juntos com sacrifício. Romanos 12 nos diz isso. Verso 1: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Às vezes é preciso uma dose de sacrifício no ministério, no serviço do Senhor. Às vezes nós queremos fazer outra coisa, mas a gente tem que servir ao Senhor. Quando pastor na primeira igreja batista em Nova York, os brasileiros que estão trabalhando lá, alguns deles têm que trabalhar 15 horas por dia. Sabe o que um deles me disse um dia? Ele disse: pastor, eu para levantar de manhã e sair do trabalho, eu tenho que deixar o corpo cair da cama, para então doer o corpo, e eu me despertar e sair do trabalho. Quantos de nós fazemos isso para o Senhor Jesus? Quantos de nós jogamos o nosso corpo para fora da cama para despertar e sair a serviço do resto? Mas quanta gente faz isso para dar duro 15 horas por dia, para ganhar um bom salário? Não se constrói nada sem sacrifício. Quanto sacrifício aqui, e ainda vem mais pela frente. E para construir uma igreja forte, uma igreja grande, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, servindo juntos em compreensão. Eu quero deixar essa palavrinha aqui, porque para mim ela é muito importante, sabe? A igreja precisa compreender o pastor, e o pastor precisa compreender a igreja. Há toda uma idiosincrasia envolvendo vidas, culturas, regionalismos, sociedades. E só quando a gente desenvolver esse espírito de compreensão é que a gente vai poder andar juntos, caminhar juntos no serviço do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Eu vou contar uma coisa que me contaram essa semana que passou. E foi um irmão membro de uma igreja, uma das nossas igrejas. Diz assim: uma igreja, um membro daquela igreja, um homem, um senhor, tinha o costume de todos os dias chamar o pastor, chamar pelo telefone, telefonar para o pastor às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Eu tive uma experiência parecida com essa, pastor Edilson, durante 2 anos,
uma senhora da igreja que eu pastoreava batia na janela do nosso apartamento, que era primeiro andar, com uma atitude muito bonita, entregar o pão do café da manhã. Que bênção, né? Maravilha. Mas esse irmão chamava o pastor às 6 horas da manhã. Aí o pastor atendia com a voz meio grossa, igual do Joel, assim, né? Porque estava dormindo, acordando, aquela coisa. Aí o irmão passava um sabão para o pastor. Pastor, o senhor dormindo até essa hora? Pensei que o senhor já estivesse na rua, visitando. O pastor escutou aquilo com som de tempo. Falou nada. Humilde, né? Um dia, o pastor descobriu que aquele irmão ia para a cama todos os dias às 8 horas da noite. Aí o pastor estava numa reunião na casa de um dos diáconos, já era quase meia-noite. O irmão perguntou, ele não podia me emprestar? Chamou aquele irmão. O irmão podia vir aqui para a gente conversar um pouco? Nós estamos numa reunião aqui na casa do diácono e tal. Pastor, o senhor me acordou? Aí o pastor, para ensinar aquele irmão, começou a chamá-lo de vez em quando. O pastor estava fazendo uma visita no hospital, foi chamado, era 1h da manhã, o pastor chamava para o irmão: será que o irmão podia vir aqui para nós juntos orarmos por essa pessoa que está enferma? Depois que o pastor fez isso algumas vezes, nunca mais aquele irmão chamou o pastor às 6 horas da manhã. Simplesmente aquele irmão não compreendia que o pastor que está na luta todas as noites precisava dormir de manhã também. Meus queridos irmãos, se pastor e igreja puderem se compreender mutuamente, entendendo cada um os problemas do outro, as limitações do outro, vai ser uma festa. Mas que maravilha! Se colocar no lugar do outro. Pense nisso antes de agir, antes de falar. Que Deus possa abençoar o pastor Ednilson e esta igreja, para que andem juntos e o futuro registre uma história gloriosa de vitórias para a glória do Senhor. Mas eu terminei, não. É o último verso. Apocalipse capítulo 22. Eu gostaria que todos agora fossem lá comigo. O último livro da Bíblia, lá no finalzinho, um dos últimos versos das Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E eu quero terminar dizendo assim: pastor e igreja, juntos, atraindo os sedentos e os famintos da palavra de Deus, do próprio Jesus, atraindo-nos para a igreja, para os pés do Salvador. Olha o que diz o verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Graças a Deus. Pastor e igreja, juntos com o Espírito Santo de Deus, sempre convidando as pessoas: vem, vem, vem. Há uma expressão bíblica que diz assim: vem conosco e te faremos bem. Pastor Ednilson, Primeira Igreja Batista de Montes Claros,
estarão por muito tempo sempre lançando este convite às pessoas: venha Jesus, ungidos pelo Espírito Santo. A palavra diz: o Espírito e a esposa, o Espírito e a igreja estão sempre convidando: venha Jesus. Neste momento eu quero fazer este convite, em nome da igreja e em nome de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar: venha Jesus, receba Jesus no seu coração esta noite, como seu Salvador. É para isso que estamos aqui, para estender este convite a você, querido amigo, que veio aqui esta noite. Vamos abaixar as nossas cabeças em oração. Vamos interceder, que as pessoas que estão aqui possam aceitar este precioso convite que a igreja e o Espírito Santo de Deus estão fazendo neste momento. Vem a Jesus, agora mesmo. Faça sua oração ao Senhor. Aceite este convite feito com amor, feito com humildade, com simplicidade, mas feito na presença do Espírito de Deus. Aceite esse convite. Venha Jesus, agora. Assim, em oração, eu quero perguntar às pessoas que estão aqui, estão refletindo sobre o que ouviram e gostariam de vir também, vir a Jesus e unir-se a esta igreja para, juntos com o pastor, realizar uma grande obra. Quantas pessoas aqui gostariam de aceitar esse convite hoje à noite, de vir a Jesus, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aqui embaixo ou lá na galeria, eu peço que levante sua mão neste instante. As pessoas que têm desejo no seu coração de vir a Jesus, abrir o seu coração para Jesus, atender ao convite do Espírito Santo de Deus e desta igreja. Levante a sua mão, onde estiver. Pessoas que gostariam de voltar para esta igreja, de voltar para o Senhor, também eu gostaria que levantasse a sua mão neste exato momento. Venha Jesus, Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vamos orar nesse minuto, nesse instante. Amém. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, na vida desta tua igreja e na vida do pastorete de Deus e na vida das pessoas que vieram aqui para te adorar e receber a tua mensagem, a tua palavra. Ó Deus, que ao sairmos daqui hoje, saiamos com novos propósitos no coração, com um desejo ardente de seguir a Jesus, de servir a Jesus, andando, caminhando, vivendo na tua presença e fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.